Vamos começar aqui mais um episódio do Mais D Social. É aqui que a gente fala da jornada de captar de 2 a 5 mil reais por mês na sua ONG. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema. E isso não é a pura verdade na hora de captar recursos de empresas para sua ONG. Isso mesmo, gente. Como eu falei aqui, isso não é a pura verdade. Muitas pessoas têm uma concepção muito grande em relação às empresas, né? Quando vai captar recursos. Então, vamos. O que eu estou querendo dizer com isso? E por que eu vou falar desse assunto hoje para vocês? Porque a gente tem que tirar um pouco dessa ideia de apenas grandes ONGs conseguem recursos de empresas, ok? Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Mas a gente precisa, claro, saber algumas coisas e entender outras para que a gente possa captar recursos de empresas. Isso é verdade. Então, antes da gente falar aqui desse tema, né, antes da gente entrar oficialmente nesse assunto, eu gosto sempre de lembrar vocês o que é a captação de recursos. Porque, gente, captar recursos não é só ir lá e pegar dinheiro, tá, gente? Captar recursos são ações feitas pelas organizações sem fins lucrativos, ok? E essas ações, elas têm que ser pensadas, elas têm que ter um bom planejamento, elas têm que ser organizadas, tem que ter um processo, ok? Para que a instituição veja o lado financeiro, tá? Claro, e também a sua sustentabilidade. Então, estou dizendo para você o quê? Que quando a gente vai captar recurso, a gente tem que planejar. A gente tem que fazer uma boa execução. A gente tem que saber o que a gente vai captar. E isso está envolvendo a parte financeira do projeto e, claro, a sustentabilidade. Então, quando eu falo de processo, eu digo que é uma coisa constante. Não é uma coisa que vai acontecer hoje e amanhã não vai acontecer mais. Captação de recursos, gente, é uma coisa constante. A captação de recursos é uma coisa que tem que ser planejada. A captação de recurso, existe várias fontes aí de recursos, não é uma, nem duas, nem três. Então, a gente tem que entender antes de a gente falar as coisas e entender antes da gente pensar nas coisas. Porque é muito importante isso. Eu falo muito para as pessoas sobre a questão de captar recursos, que não é simplesmente de ir lá e pedir dinheiro. A captação de recursos, gente, ela envolve a sustentabilidade do projeto. Ela envolve os resultados que a gente vai ter dentro do projeto. Ela envolve a avaliação. Ela envolve organização. Ela envolve pessoas. Então é muito importante a gente parar e falar: mas eu não consigo porque eu sou uma pequena organização, eu não consigo porque eu tentei fazer aquilo e não consegui, eu não consigo porque as pessoas não gostam de mim. Então, assim, a gente sempre se coloca como vítima do sistema. Eu gosto muito de falar isso no contexto, né, de que essa questão de ser vítima é algo que está colado nas organizações. E eu falo colado quando eu falo de pequenos projetos, pequenas instituições mesmo, porque as pequenas instituições só falam isso. Eu não consigo porque existem grandes instituições, eu não consigo porque as pessoas não gostam do meu projeto, eu não consigo porque as pessoas não sei o que lá, eu não consigo porque eu estou dentro de uma comunidade. Então, assim, eu sempre coloco aquela questão de o problema não sou eu, o problema é as pessoas que não gostam de mim. E por isso que o meu projeto hoje não está fazendo um trabalho bom, porque se as pessoas gostassem de mim, se eu fosse uma grande organização, se eu fosse tal coisa, eu faria um projeto bom, eu estaria mudando a sociedade de uma forma diferente. Mas olha só, tudo tem a ver com o projeto. Tudo tem a ver de como eu vejo as coisas. Se eu continuar achando que as coisas só vão mudar quando eu me transformar num grande projeto, de repente elas mudam. Mas olha só vai mudar se eu virar um grande projeto. Mas para virar um grande projeto, eu preciso ser um médio projeto. Ninguém vira grande da noite para o dia. Ninguém sai do ponto A ao ponto B com um piscar de olhos. Existe um trabalho por trás. E esse trabalho tem que ser feito. E tem que ser muito bem feito. E só pode ser feito por vocês que estão dentro da organização. Entendeu o sentido da coisa? Na semana passada, semana retrasada, na verdade, nós fizemos a semana da captação de recursos. E eu escutei várias pessoas, escutei não, eu recebi, na verdade, vários depoimentos de pessoas falando a importância de participar da semana, que elas conseguiram fazer coisas que elas nunca fizeram dentro dos seus projetos com 3 aulas.
E através dessas 3 aulas, teve gente que falou: "Poxa, Débora, gostei tanto, que eu quero estar junto contigo aí, e fazer um trabalho cada vez melhor dentro da minha instituição". E várias pessoas, algumas pessoas, nem várias, algumas pessoas entraram aí no nosso método. E a questão é, se você não entender o que você faz, você não vai fazer um bom trabalho. E essa questão de falar de que captar recursos de empresa é difícil, e elas não querem doar porque elas pensam ou elas querem algumas coisas, tem que estar aqui, ó, na nossa concepção. Vamos lá, o que que eu estou querendo falar com isso? Gente, captar de empresa, você pode captar dinheiro, você pode captar produtos, você pode captar serviços, mas a gente sempre pensa o quê? Eu quero captar dinheiro. O meu foco é ter dinheiro dentro do projeto para pagar as contas da instituição. Não é verdade? Só para captar recursos de dinheiro, sim, captar o dinheiro, a gente precisa de algumas coisas. E aí que vem a nossa concepção de instituição pequena ou média instituição. Ah, eu não consigo captar de empresa porque as empresas, elas só querem doar para grandes organizações porque ela vai ter a dedução no imposto de renda. Eu não consigo captar de empresas porque essas empresas, elas querem um incentivo fiscal. Quando elas estão lá investindo em alguma instituição, ela vai ter incentivo, ela vai deixar de pagar alguma coisa, ela vai ganhar alguma coisa, esse tipo de coisa. Então, ela sempre está ali se dando bem com o governo, então ela só vai fazer o quê? Vai doar para uma grande organização. Só que uma coisa é certa, gente, sendo pequena, sendo médio, sendo grande, a dedução do imposto, o incentivo fiscal, você também pode receber, sendo uma pequena instituição, sendo uma média instituição. As grandes organizações normalmente recebem esse essas empresas, elas vão estar lá, as empresas querem essas grandes organizações, porque essas grandes organizações oferecem coisas que as pequenas não oferecem. E que coisas são essas? Credibilidade, prestação de contas, veracidade, resultados, confiança, responsabilidade com seu doador, com seu patrocinador. Isso, normalmente, nós não fazemos. Pequenas organizações, médias organizações, são pequenas ONGs. E eu falo para vocês no contexto de que quando a gente fala de dedução de imposto de renda, quando a gente fala de incentivo fiscal para as empresas que doam para projetos sociais que doam, tá? Eu estou dizendo para vocês o quê? Que essas empresas elas podem doar para qualquer instituição que esteja legalizada. Se a sua ONG, se a sua instituição estiver legalizada, essa empresa pode doar para você. Mas como eu disse, você não dar as coisas que as grandes organizações dá para essa empresa. Então a culpa não é da grande organização. A culpa é sua. Já pensou? Já parou para pensar? Eu gosto muito de falar sobre a questão do mundo real e do mundo paralelo aqui. O que é o mundo real? O mundo real é esse mundo que a gente vive hoje. Eu, você, qualquer pessoa. A gente trabalha, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem que pagar conta, é burocrático, tem muita violência, é isso, é o mundo que a gente vive hoje. E tem um mundo paralelo, que é o mundo do projeto social, o mundo lá da ONG, que a gente gestor, que a gente voluntário, que a gente às vezes que trabalha, são algumas pessoas, tá? Não são todas. Mas tem muitas pessoas que têm esse olhar de que o projeto social, que é a ONG, ela tem que ter as coisas na mão, que as pessoas têm que doar para essas ONGs, porque a gente faz um trabalho bom, então eu preciso receber doação. Eu faço um trabalho que as pessoas não veem, eu faço um trabalho que o governo deveria fazer e ele não me dá valor. As pessoas não me dão valor, as empresas não me dão valor. Eu faço algo que poucas pessoas fazem. E essas pessoas não me dão valor, essas pessoas não querem contribuir para o meu projeto. É isso que eu escuto de muitos gestores, de muitos voluntários, de muitos funcionários de ONGs, de organização não governamental, mas como eu gosto de falar, de OSC, Organização da Sociedade Civil, as instituições que estão empoderadas de falar que ela não está fazendo parte daquilo, mas ela faz parte disso.
Entendeu? Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Você quando fala que você é ONG, você fala assim: "Eu não faço parte do governo". Mas quando você fala que é OSC, Organização da Sociedade Civil, você está se colocando em um lugar. E esse lugar, ele tem que ser organizado, ele tem que ser planejado, ele tem que ser estruturado, ele tem que saber o que ele faz. E essa desculpa de falar que você não consegue recurso de empresas, porque as grandes organizações tá ali, e essas grandes organizações vai dar esse bônus, esse plus, que é a dedução do imposto de renda, que é o incentivo fiscal, não é verdade. Como eu disse, qualquer organização que estiver legalizada, qualquer ONG que está legalizada, qualquer OSC que está legalizada, por isso que é OSC, ela vai poder fazer isso. A diferença é, quando a gente fala de dedução de imposto de renda, quando a gente fala de incentivo, aquela empresa ela está correndo atrás de procurar, sim, uma instituição que vai colocar esse benefício na frente. Mas, ao mesmo tempo, você, como uma instituição que sabe o que faz, tem que entender como se faz. Exemplo, quando a gente fala de dedução de imposto de renda, assim, né? Eu falo muito para as pessoas, o que que é? Gente, são as leis de incentivo. Rouanet, é, do esporte, do idoso, da criança. E tem mais outras 2 que agora eu me esqueci, mas assim mesmo. Quando eu falo para vocês sobre as leis de incentivo, o que faz com que aquelas empresas recebam a dedução do imposto, eu estou dizendo para você o quê? Ela está lá, olha, governo, eu quero contribuir para as empresas. Ou melhor, desculpa, governo, eu quero contribuir. Eu quero ajudar a sociedade a crescer. Eu quero ajudar a sociedade a mudar. Eu quero transformar a sociedade. Mas as pessoas esquecem uma coisa: a empresa, ela está recebendo a dedução? Tá. Mas quem está oferecendo isso, quem está dando essa possibilidade, é o governo. Porque é um dinheiro que deveria ir para o governo. E o governo faz o quê? Não, empresa. Essa parcela, essa porcentagem, eu vou fazer com que esses projetos que nasceram porque eu não estou conseguindo fazer um trabalho, porque há muita demanda, eu sou um só, e eu tenho que ver tudo isso aqui, eu não estou conseguindo. Eu vou fazer com que esse dinheiro que você tem que me pagar vá para essas organizações. Mas só vai para as organizações que tiverem com determinados critérios. Porque esse dinheiro deveria ser meu. Então, já que é meu, eu vou ter que saber o que elas estão fazendo com este dinheiro. Olha só como é a história aqui, gente. A empresa está tendo a dedução? Tá, gente. Mas, na verdade, essa dedução não é ela tá te dando, olha que de boazinha. Gente, é uma coisa que ela deveria pagar oficialmente para o governo. O governo está abrindo mão para você fazer o seu trabalho. Que esse trabalho, sim, deveria ser feito por ele. E a gente fala, o governo não ajuda, o governo sacaneia, nananã. Gente, mas isso é uma coisa que ele faz para a gente. Mas a gente só vai receber isso se nós tivermos os critérios que estão ali. Se você quer receber esse dinheiro dessa empresa que vai receber lá a dedução do imposto de renda delazinha lá, você tem que estar lá fazendo um projeto maneiro. Se inscrever lá na Lei Rouanet, se inscrever na Lei do Esporte, se inscrever lá na Lei do Idoso, na Lei da Criança. E não é as grandes organizações, porque existem pequenas organizações que recebem, mas você não vê. Você só vê porque você está olhando as grandes, que sim, é a nossa referência. Mas a gente não tem que se comparar e falar, ela tem mais do que eu, ela consegue mais do que eu. Gente, a gente consegue tudo se a gente quiser. A gente só tem que correr atrás. Ela está correndo atrás. Como eu disse, a gente não nasce sinistro. A gente nasce sinistro quando a gente está com galera atrás da gente para isso. Mas se a gente não tem uma galera atrás da gente, a gente vai, ó, aos poucos crescendo
evoluindo e chegando nessa grande organização. Eu sempre falo para as pessoas: vocês estão vendo o hoje desse projeto, o hoje dessa instituição, mas quantos anos que ela existe? 50, 60, 30? Tem pouquíssimas organizações que falam assim: "Ah, eu nasci ontem, só tem 1 ano de organização, ela é gigante". Não existe, gente. E se existir, é uma pequenininha, uma parcela minúscula de organizações. Porque precisa de um trabalho, precisa ser construído alguma coisa. É um passo a passo, é um degrau de cada vez. E se você quer captar recursos de empresas, não vai com essa ideia de falar: "Olha só, você vai ter dedução no imposto de renda. Olha, você me patrocinando, a gente pode daí fazer umas coisinhas para você ter um incentivo fiscal", entendeu? Se você for lá patrocinar meu projeto, a gente já tem lá uns contatos, e aí você vai receber uns incentivozinho. Gente, todas as empresas que têm os cálculos, tá, gente? Tem toda uma coisa por trás, não é assim todas, mas existem uns cálculos que devem ser feitos, porque a gente fala de contabilidade, tem tudo isso. Tem a parte ali jurídica, tem todo um trabalho por trás, não é simplesmente vou lá e fazer. Não, tem critérios para isso acontecer, porcentagem de dinheiro, tá, que esse recurso que essa empresa vai dar, de que parcela que ela vai dar, tudo isso a gente tem que saber um pouco. Não só simplesmente a gente ficar com essa ideia, essa concepção de que eu não consigo captar de empresa, porque ela só vai dar para grande organização, porque ela vai ter dedução, que ela vai ter, lá, o incentivo fiscal. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Quando uma empresa ou uma pessoa, qualquer pessoa, qualquer instituição que vai doar para a sua instituição, é sério, gente, se você vai lá captar recurso de uma pessoa, ela quer saber o que que você faz. Ela quer saber se realmente esse recurso, esse dinheiro que ela vai estar dando para você, se esse arroz, esse, sei lá, essa roupa, que ela vai ser realmente empenhada para o projeto. É verdade, gente. Essa pessoa, ela quer saber, porque ela fala: "Cara, será que eu vou dar para esse projeto? Poxa, eu não estou não tem conheço muito bem essa instituição, ela tem umas histórias esquisita. Pô, será que se eu vou dar o meu dinheiro para ela, ela vai realmente comprar lá comida? Que ela vai pagar mesmo aquele profissional? Será mesmo que ela vai fazer aquilo que ela está falando? Quantas crianças lá já passaram na faculdade com o pré-vestibular comunitário dela? Quantas mulheres já conseguiram um emprego e têm a sua sustentabilidade financeira através desse projeto? Quantos animais já foram adotados, já foram castrados, já têm uma nova vida nessa instituição? Normalmente a gente não fala. E essa pessoa é uma pessoa, ela vai deixar de doar para você porque você não fala, não tem resultados, não tem transparência. Se aquela pessoa que está falando é o meu dinheiro, ela tem dúvida de dar para você, imagine uma empresa que tem uma responsabilidade muito maior. Acho que ficou esquisita essa responsabilidade, que tem uma responsabilidade muito maior. A gente acha que é uma empresa lá, é dinheiro da empresa. Gente, como eu falo para vocês, uma empresa, às vezes ela tem capital aberto, tem capital fechado. Se ela tiver capital aberto, tem ali os acionista, que querem saber se aquele dinheiro dela está sendo bem investido, porque o dinheiro também é dele que está ali por trás. Entendeu o sentido da coisa? A empresa, ela não simplesmente ela quer dar, eu vou dar dinheiro para qualquer instituição, porque está sobrando e eu vou ter lá a dedução do meu imposto, que eu vou ter incentivo fiscal. Não, gente. A empresa quer mais. Porque, como eu falei aqui, e vou repetir, repetir centenas e centenas de vezes para vocês, se a sua organização, se a sua associação, se sua ONG, se sua OSC, como você preferir chamar, se ela está legalizada, ela tem direito. Aquela empresa, ela vai poder ter a dedução do imposto, ela vai poder ter um incentivo fiscal, mas tem critérios, como eu disse. Aquela empresa ela vai estar, eu vou dar, vou doar, vou fazer tal coisa. Eu só vou doar se você tiver lá a lei de incentivo, se você tiver passado, se cadastrado lá na Lei Rouanet, lá no esporte, lá na criança, lá no idoso, lá, tá entendendo? Ela não está doando assim. E se ela estiver doando assim para você, também vai ter documentação da empresa.
Você tem que ter contrato, tu vai ter que dar uma prestação de conta, você vai ter que dar resultado, vai ter que dar avaliações, vai ter um trabalho por trás que ele vai botar lá no documentozinho dele, na parte jurídica, na parte contábil, e vai falar: "Cara, o cara está fazendo um trabalho social lá, uma responsabilidade", que hoje a nossa palavra legal é responsabilidade social. Olha que bonito, responsabilidade social. Todo mundo, gente, 90% das empresas fala lá: "Minha responsabilidade social". Tu acha que as empresas fazem por quê, gente? Não é só pela dedução do imposto de renda, não é só por incentivo fiscal, ela faz muito mais. E que a gente esquece, toda empresa tem direito. Está lá no Miroski, Lei 13.019, de 2014. Se você tiver legalizado, vai lá, dá uma olhadinha lá, 2%. Vai lá. Não é só na questão do incentivo aqui, ó, mas vai lá dar uma olhadinha. A empresa quer mais, gente. A empresa quer agregar valor à sua marca. Sabe o que é agregar valor? Quando ela está fazendo a sua responsabilidade social, que essa responsabilidade social aqui, ela está junto com um projeto, e esse projeto está melhorando a região o qual ela está. Exemplo que eu vou dar para vocês, muitas aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem muitas organizações, muitas empresas que estão no interior do Rio de Janeiro, tá? E aí são empresas de petróleo, empresas de, como se fala, grandes de indústrias mesmo, coisa de carro, essas coisas, não vou falar nomes aqui, mas vocês vão entender um pouquinho que dentro da região de vocês também deve ter, dependendo de qual estado vocês vão estar, vai ter esse tipo de empresa. E ela vai ter sua responsabilidade social no contexto de que ela quer melhorar aonde ela está. A gente pode olhar aí ó, que muitos editais, faz assim, editais da Vale. Aí o que ela vai fazer? Pô, eu quero doar, eu vou ali contribuir com projetos que estão perto das instalações da Vale. Empresa X, lá, eu quero doar, né, eu vou patrocinar projetos que estão nessa região onde essas empresas estão. Por quê? Porque ela quer, essa empresa ela está pensando em quê? Em melhorar aquela população que está em torno da sua empresa. E o que eu estou dizendo com isso? Se eu estar ali contribuindo com um projeto educacional e você está ali e o seu projeto está ali, sei lá, 500 quilômetros ou, sei lá, 2 quilômetros, não sei, vamos pensar assim, 100 quilômetros da minha empresa, eu estou dizendo para você o quê? Eu estou falando de educação. Eu estou dando qualificação. E qualificação profissional, estou dizendo para você o quê? Que esse projeto, ele está dando qualidade profissional, mão de obra qualificada para esta empresa. Se eu estou dando, o projeto está ali qualificando, dando ali empregabilidade, vamos dizer assim, está qualificando na questão de emprego, está dando conhecimento na questão de leitura, abrindo a mente desses jovens, dando criatividade. Não sei o que esse projeto faz, que normalmente vão botar aí que muitos projetos editais fazem. O que ele está falando? Gente, eu quero melhorar a sociedade. Porque uma sociedade mais justa, mais igualitária, as pessoas têm que estar praticamente no mesmo nível. A concorrência não vai ser desleal. Então, eu estou dando também possibilidade para esse jovem, para essa mulher, para esse homem, para que ele possa ter um emprego bom aqui na minha empresa. Para que ele pode não trabalhar aqui na minha empresa, mas que ele tenha um emprego bom e possa comprar os meus produtos. A empresa pensa nisso, gente. Enquanto você não olhar para fora do seu projeto no contexto de, eu sou uma pobre coitada, eu sou uma coitadinha. Se você ficar nessa concepção, o seu projeto não vai captar mesmo. Por que eu estou dizendo? A empresa não está pensando simplesmente nesses 2 pontos, dedução de imposto, incentivo fiscal. Ela está pensando em agregar valor da marca. Porque se ela apoiar um projeto que faz um trabalho bom, que realmente muda a sociedade, que está tendo impacto social na região, ela vai querer estar junto com você. Porque essas empresas, elas querem estar junto com quem está ali também. Ela quer estar ali falando, estou mudando, porque esse cara pode trabalhar para mim, esse cara pode comprar meu produto. Mas isso é um agregar valor. Segundo ponto aqui, a questão de mudança na forma de como o consumidor vai ver essa empresa. Poxa, eu que compro nessa instituição, eu estou vendo que ele está ajudando jovens. Jovens que
poderiam estar roubando, poderiam estar matando, ou que já fizeram isso. Ele está dando uma oportunidade para esses jovens voltar de uma forma diferente para a sociedade. Poxa, tem um monte de empresa aí que não faz isso pelo jovem, e essa empresa está fazendo. Eu, como uma consumidora, que acredito nessa causa de que o jovem deve ter uma segunda chance, porque ele não teve oportunidades, porque ele não traçou um caminho legal, porque ele não teve chance. Se eu estou falando isso, se uma pessoa acredita nisso, ela vai falar: "Poxa, eu acredito nessa empresa. Eu vou comprar mais produtos nessa empresa, porque quanto mais eu comprar, mais ela vai poder ajudar esses jovens". Isso tem a ver com a mudança da forma que as pessoas veem. E eu estou dizendo para você que, às vezes, uma empresa não quer saber sobre a dedução, sobre incentivo fiscal, ela quer isso. Mais consumidores comprando o seu produto. Ela quer ver as pessoas falando: "Poxa, eu gosto do que essa empresa faz". Tem a ver com uma realidade de querer mudar a sociedade. Também, gente, pode nem estar a empresa pode nem pensar nisso. Os investidores, o presidente, a galera pode nem pensar em querer essa coisa de: "Ah, eu quero lucro, eu quero visibilidade", ele pode nem estar pensando nisso. A empresa pode estar pensando: "Cara, eu quero realmente fazer a diferença. Poxa, já aconteceu tanta coisa na minha vida e eu tive a oportunidade através de um projeto. Eu quero dar a oportunidade para outros jovens participar de projetos e terem as mesmas oportunidades que eu tive". Eu Quando eu falo isso para vocês, gente, eu não sei se vocês me conhecem, mas eu sempre gosto de falar isso, não sei se vocês me conhecem, não sei se vocês estão chegando agora, e eu trabalhei muitos anos, mais ou menos quase 8 anos dentro de um projeto social, realmente como gerente administrativo, então eu captava, eu tinha toda a questão do recursos humanos, eu tinha a questão de gerenciar ali a parte administrativa da instituição, e nessa hora de captar recursos, eu sempre conversei com muitas pessoas, né, empresários, funcionários de empresas, entendeu, empreendedores, e a gente vai escutando algumas histórias, que essas histórias estão conectadas com o projeto. E quando eu falei para vocês dessa questão que às vezes a pessoa não quer saber se dedução, a pessoa não quer saber de incentivo, a pessoa não quer saber de colocar agregar valor para ter mais lucro, ela não quer saber de ter mais visibilidade, ela não quer saber disso. Ela quer mesmo realmente se sentir bem com o que ela faz. E uma vez uma pessoa chegou lá no projeto e a gente veio receber uma doação, tá? Recebi a doação, como sempre de costume, e a pessoa olhou e falou: "Poxa, eu posso tirar uma foto com as famílias, com as crianças?" Eu: "Claro", porque algumas pessoas podem criticar, tá, e eu gosto sempre de falar isso para vocês. O objetivo da ONG não é ela fazer propaganda, de falar: "Ah, tá tirando foto para mostrar que tá fazendo trabalho", nem do doador, de querer mostrar o doador doando ali para falar: "Ah, ele tá doando, ele é um bom homem", não é isso. Eh, Quem faz esse tipo de comentário são pessoas mesquinhas, são pessoas pequenas. Só para vocês entenderem, tá, gente? Porque quando a gente fala do doador, que ele está doando, a gente tira uma foto do doador, a gente está incentivando outras pessoas doarem. Porque aquela pessoa é igualzinha a você. Ela não quer se exibir. Porque quem quer se exibir, gente, quer se exibir, tira foto, faz te bota lá nas redes sociais. Normalmente essa pessoa que tira foto, que a gente bota lá, poxa, a gente recebeu uma doação dessa pessoa, ela não vai botar nas redes sociais dela. Ela quer ficar na encolha. A gente tira foto para mostrar que aquela pessoa doa e que outras pessoas poderiam fazer a mesma coisa do que ela. E do outro lado, a gente não quer mostrar, se exibir, a gente não quer falar: "Olha aqui", a gente está falando para a pessoa: "Olha só, eu estou recebendo". Tem pessoas que realmente recebem esse alimento, tem pessoas que recebem essas roupas, a gente está mudando vida com essas doações. A gente está dando uma prestação de contas através dessa imagem. Então, antes de vocês acharem, algumas pessoas criticarem, e vocês receberem essa crítica, essa dor de falar: "Poxa, eu estou falando que eu estou me exibindo, estou falando que eu estou me mostrando, estou falando que", não pense dessa forma. A gente está dando visibilidade da instituição? Sim, mas a gente, ao mesmo tempo, está dando uma prestação de contas. E a gente está incentivando outras pessoas terem a mesma atitude desse doador, tá? Só um adendo aqui para vocês. E
Esse doador, ele falou assim: "Poxa, eu já passei tanta coisa na minha vida, até chegar onde eu tô. Teve tempos da minha história que eu não conseguia nem comer direito. Eu não tinha o que comer na minha casa". Eu fiquei olhando e falei: "Nossa, eu não tinha o que comer na casa dele, hoje é dono de uma empresa, nossa senhora, como o mundo dá volta", é assim que a gente pensa, né. Não tem como a gente não pensar, porque a gente, sei lá, cara, nossa cabeça ela tá pensando o tempo todo e a maioria das vezes não é pensando bem, é pensando no contexto de, né, crítica. Mas é uma questão de, vamos dizer assim, que eu não sei nem a palavra certa de falar, mas a gente sempre tá ali julgando, essa é a palavra certa, julgando as pessoas, querendo entender o que aconteceu. E aí essa pessoa falou: "Poxa, eu já passei por tanta coisa na minha vida, eu não tive o que comer, apanhei". Hoje a gente fala da questão da violência doméstica, e eu passei por tantas coisas na minha vida, e existem pessoas boas e pessoas ruins. E eu fiquei prestando atenção nesse homem falando para mim, nesse senhor, que era já um senhor. E ele falou: "Poxa, eu já passei por tanta coisa na minha vida, eu já fiz tantas coisas na minha vida, mas sempre existem pessoas boas". E eu tive a oportunidade de estar num projeto muito parecido com esse aqui. E o projeto que eu trabalhava, gente, era um projeto que trabalhava com crianças com doenças crônicas, sabe. E eu falei: "Poxa, o que que esse cara tem a ver com o meu projeto que trabalha com crianças com doença crônica e ele parece um homem super saudável, super bem". E aí ele falou que ele tinha um problema de pele, que ele tem um problema até hoje, que era a questão da dermatite. E ele falou que essa questão de pobreza, que ele falou que ele vinha de uma família muito pobre, de pobreza, de falta de saneamento, tudo isso junta que hoje a gente existe na nossa sociedade. E ele falou: "Cara, era tantas coisas, tantos problemas na minha vida com a minha mãe e meus irmãos, e uma pessoa boa, num período da minha vida, ela passou e falou: Poxa, eu vejo você, eu vejo que você se esforça", que ele falava que ele limpava sapato. Ele falou: "Eu fiquei muitos anos limpando, engraxando sapato na central do Brasil ali". E aí essa pessoa falou para mim: "Poxa, eu vejo que você é esforçado, você fica aqui engraxando sapato e vejo que você tem criança". Ele falou que às vezes ficava com os irmãos pequenos ali na central e pegava comida para dar para as crianças, para os irmãos menores, e ele engraxando o sapato. E aí uma pessoa falou para ele: "Poxa, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, te ajudando realmente você a melhorar sua aparência, você estudando, te ajudar mesmo que". Aí ele falou assim, e eu fiquei assustado, porque ninguém quer ajudar ninguém, mas essa pessoa foi uma pessoa boa. Ele foi um homem, ele me ajudou, ele me mostrou, ele me levou, via que eu conseguia fazer as coisas, conversou com a minha mãe, ele começou a tratar a gente assim, levou a gente para o médico, que eu tinha muitas feridas, me levou no médico, ele falou assim: "Eu engraxei o sapato desse senhor", ele sempre ia lá e engraxava sempre o sapato dele. E aí ele explicou, na verdade, que a história o moço via nele o filho que ele tinha perdido, olha só que doideira, o filho que ele tinha perdido, ele via nesse senhor que ele ajudou. E aí ele foi estudar, ele falou assim, ele falou: "Olha, eu vou me empenhar em te ajudar". E aí ele falou assim que ele começou eu não limpava mais sapato, ele pagava, assim, as contas do que eu ganharia durante o dia, assim, vamos dizer, ele começava a me dar para que eu pudesse ir para a escola. E aí eu ia para a escola, ele comprava o creme para botar na minha pele e eu fui caminhando nesse processo, e aí eu comecei a trabalhar mais velho, fazendo as coisas numa empresa, dessa empresa eu comecei em outra empresa, e aí ele falou que: "Ó, já que você está trabalhando, que bom que você", mas eu sempre tive contato com esse senhor, e ele contando essa história, eu sempre tive contato com esse senhor, esse homem. E aí um dia eu, trabalhando, me esforçando pra caramba, vendo, comecei a trabalhar nessa empresa, dessa empresa eu subindo de cargo, e eu muito empreendedor, fazendo tal coisa, até que um dia eu falei: "Cara, eu posso fazer igual essa empresa e melhor". E eu abri a minha empresa. Eu estava com uns quase 30 e poucos anos, quase 40 anos, já tinha família, eu abri minha empresa. E aí minha empresa não é, gente, é uma empresa, uma multinacional, uma grande empresa, não, era uma empresa normal. Ele falou que ele contou lá que acho que tinha uns 10, 15 funcionários, ele falou assim: "Eu abri uma empresa". E hoje eu dou para o seu projeto, porque eu fico feliz que uma pessoa me ajudou. Olha só, gente, ele estava ali doando,
leite, ele sempre doava leite, ele doava vinha com um monte de roupa, vinha com alimentos, ele sempre doava coisas, muitas coisas boas, realmente. Eu nunca vi realmente ele doando dinheiro para a instituição, mas ele trazia lata de leite, uma outra doação ele trouxe alimentos, muitos alimentos, tá, a gente conseguiu fazer algumas cestas básicas, depois ele fez uma campanha no escritório dele de agasalho, muita gente deu agasalho para o escritório. Então, fizeram lá uma campanha de presentes de Natal, a gente deu presente de Natal para as nossas crianças, não foi todas as crianças receberam, assim, mas ele deu alguns presentes para as crianças, a gente foi juntando, junto com os outros presentes que chegavam, mas ele queria fazer o bem. Ele se sentia bem porque alguém ajudou ele, e ele queria fazer o mesmo que fizeram por ele. Então ele doava para o projeto, e ele doava como uma empresa. Porque a empresa dele vinha falando: "Olha, aqui quem está doando é eu, da empresa tal. Aqui a minha empresa fez uma quermesse, a empresa fez uma campanha". Então a empresa fazia as coisas para o projeto. Não era ele, era a empresa dele que ele falava: "Poxa", para essas coisas acontecerem, ele dava o aval dele, ele falava: "Eu quero fazer". Olha só, gente, por isso que eu falo para vocês, vocês não têm que ficar preso em 2 pontos, que é a questão de dedução fiscal e a questão de incentivo fiscal. Desculpa, dedução do imposto de renda e o incentivo fiscal. Vocês não têm que ficar preso nisso. Existem outras coisas que as empresas querem. As empresas querem visibilidade. As empresas querem que as pessoas vejam eles como uma empresa boa e que muda vidas. E que se eles continuarem ali, eles podem mudar mais vidas. E ao mesmo tempo, a empresa doa porque ela quer doar, porque ela quer fazer o bem, ela quer mudar a sociedade. Então, por isso que eu falo para vocês, tira essa ideia de que as empresas só querem doar para grandes instituições. Elas podem doar para qualquer uma. A diferença é que você tem que ter os critérios certos. Vocês têm que falar de uma forma diferente com essas pessoas nas empresas. Não pode chegar com essa questão: "Olha, você doando para o meu projeto, você vai ter dedução do imposto de renda. Olha, você doando para o meu projeto, você vai ter incentivo fiscal". Nada disso, gente, porque isso eles já sabem. Eles querem mais. E esse mais, gente, é o que eu digo para vocês. Enquanto vocês não tiverem visibilidade, não tiverem transparência, não tiverem credibilidade, não tiverem organização, não souberem se planejar, vocês vão continuar sem recursos dentro da instituição. Vocês vão continuar sem conseguir recursos de empresas. Enquanto vocês tiverem essa concepção de que eu quero só dinheiro, vocês também não vão ter recursos de empresas. Por isso que eu falo, se você sabe o que o seu doador quer, se você tem os critérios certos para captar, se você sabe como captar daquela fonte, você capta. O negócio é que a gente normalmente não sabe e que a gente se coloca de vítima do sistema, falando que todo mundo é bom, menos a gente. E eu digo para vocês e vou repetir centenas de vezes mais uma vez: o melhor projeto é o seu. Mas ele só vai ser realmente um melhor projeto se você souber fazer as coisas. Porque não é só fazer o bem, tem que fazer bem feito. Porque existem centenas de organizações, tem centenas aí de ONGs, que vai estar captando recursos dessa empresa que você também tem interesse em captar. A diferença é que talvez aquela ONG consiga o recurso e a sua não. Por quê? Porque ela está mais organizada, ela tem credibilidade, ela dá visibilidade, ela está organizada e a sua não. Então o problema, gente, não está fora. Muitas das vezes o problema está dentro. E é isso que eu falo para vocês. Para saber captar, tem que saber captar. Porque captação de recursos não é difícil. Captação de recursos é técnica. Captação de recursos não é fazer o bem. Captação de recursos é fazer o bem bem feito. E se vocês não sabem fazer isso, vocês vão continuar com o problema na captação de recursos na sua instituição. Porque não é só ter dinheiro, gente. É saber usar esse dinheiro dentro da instituição. Não é simplesmente pagar contas.
É saber se essas contas estão proporcionando, estão fazendo, resolvendo, na verdade, o problema social o qual a sua ONG foi criada. Porque se isso não está sendo feito e não está sendo mostrado, vocês vão continuar sem captar recursos. Então a realidade é essa. Como eu disse aqui na nossa live, isso não é a pura verdade na hora de captar recursos de empresa para a sua ONG. Não pense só na questão da dedução do imposto de renda, não pense só na questão do incentivo fiscal. Porque isso, todas as instituições, as empresas, podem fazer para as ONGs, doando, né, para as ONGs que estão legalizadas. Mas elas querem mais. E esse mais é realmente agregar valor para a empresa, agregar valor para a sua marca, mudar a forma como os consumidores olham essa empresa. E como eu disse, às vezes não é nem a empresa em si, às vezes é a pessoa que está lá dentro, o empresário, que quer fazer a mudança na sociedade. E não quer simplesmente, eu vou mudar a sociedade, eu quero que as pessoas dê visibilidade, dê mais lucro para a minha empresa. Não, às vezes ele só quer isso, fazer o bem, mudar essa sociedade tão injusta que a gente tem. E ele fala aí, eu estou vendo aquela instituição que é boa, que dá resultados, que mostra que esse resultado está sendo feito, que mostra como ela está utilizando o recurso que é pessoas, que é dinheiro, que é produto, que ela está ganhando, recebendo e fazendo um bom trabalho. É assim que a gente vai captar recursos de empresa, gente. Não pensa só nessa questão legal, pensa na questão realmente de pessoa, que empresas quer lucro, que a empresa quer visibilidade, mas que também existe pessoas que querem fazer o bem sem nada em troca. Show? E como eu gosto sempre de falar e repetir, se você quer fazer a mudança aí com o seu projeto social, não basta fazer o bem. Tem que fazer o bem bem feito, sabendo o que você está fazendo, como você está fazendo, por que você está fazendo. Porque existe aí, centenas, milhares de organizações que podem estar fazendo um trabalho tão bom quanto o seu ou não tão bom, mas que sabe fazer as coisas do jeito que as pessoas, os doadores, querem ver. Mais uma vez, gente, gratidão aí pela presença de todos vocês aí na nossa live. E claro, espera que essa semana ainda tem mais live por aí. Tchau, tchau.